Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Photoshop aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como você vai criar um efeito como esse aqui dentro do Photoshop, que a Apple recentemente lançou uma atualização no sistema operacional que trouxe esse efeito de vidro líquido, que é basicamente esse efeito que a gente está usando aqui, ó. Não é exatamente esse efeito, mas a gente vai tentar replicar ele aqui dentro do Photoshop para tentar se aproximar daquele efeito que fica bem legal nas artes que a gente vai criar depois. Então fica bem legal, tá bom? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Então o principal diferencial aqui do vídeo é que eu vi que algumas pessoas já gravaram um vídeo sobre isso, mas no geral vem assim, ó, o fundo desfocado e fica com esse efeito aqui no fundo, ó, como você tá vendo, desfocando por onde passa. Já fica legal assim, mas eu acredito que se fizer isso aqui, que dá um acabamento a mais, o efeito fica ainda mais realista. Então, por exemplo, aqui nas bordas não fica só desfocado, ele fica com esse efeito de líquido mesmo. Então, se você olhar aqui, ó, onde está verde e aqui onde está vermelho, quando eu for baixar na forma, antes de chegar lá, ele já começou a capturar o vermelho e o verde não. Então, se eu baixar mais, ele está puxando um amarelo daqui de cima, como se tivesse um efeito de líquido mesmo. Em vez de mostrar o verde, está mostrando outra cor. E aqui, em vez de mostrar o verde do fundo, está puxando já a cor aqui de baixo, o vermelho, que é esse efeito de distorção que dá nas bordas, tá? Então, é esse efeito que a gente vai estar tentando criar aqui e eu vou mostrar para vocês. Ok? Eu também fiz outro teste antes de fazer aquele, eu estava testando aqui a primeira vez. Então, como você pode ver, é um efeito parecido com aquele, ó. Que é o que a gente vai estar tentando fazer aqui. Ok? Então, eu já abri a imagem aqui que a gente vai fazer. Eu vou pegar um shape aqui do Photoshop. Você pode usar umas formas diferentes, mas vou estar utilizando essa para ficar parecido, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos esse tamanho e arredondar os cantos aqui. Se seu Photoshop for mais antigo, não vai ter esse pontinho aqui para você puxar aqui na borda para arredondar. Então, você faz por aqui, ó. Abre propriedades e vem aqui, ó, que é o arredondamento do canto e coloca mais ou menos 100, 120, 130, dependendo do tamanho do shape que você está usando. Vou deixar assim mesmo. E para iniciar, eu vou colocar aqui, dar 2 cliques aqui do lado, ó. Algumas coisas aqui que eu vou marcar já está marcado porque eu acabei de usar. Então, geralmente o Photoshop salva essa última edição que você fez. Aí, inclusive, eu salvei o efeito aqui já, ó. Mas aí eu vou estar criando ele do zero com vocês. Então, a primeira coisa que você vai colocar é esse Bevel Emboss aqui. Aqui já está em Multiply em Screen. E geralmente vem essa primeira opção marcada. Então, você vai mudar e marcar esse daqui, que tem 2 pontos aqui na curva, tá? Aqui tem 30 e aqui tem 30. Eu vou botar aqui 25. Aqui é mais ou menos o ângulo que você está utilizando do efeito. E você não está conseguindo ver porque está branco. Inclusive, eu vou aqui, ó, tirar o fio, o preenchimento. Porque aí eu não estou vendo mais o preenchimento da camada, mas vejo os efeitos que eu estou colocando. Os efeitos que eu estou colocando, tá? Então, como você pode ver, aqui já tem esse efeito, ó, de brilho que vem por cima. E embaixo também, só que está preto. Aí você não está conseguindo ver porque está sem preenchimento. Eu vou colocar em screen e mudar para branco aqui, ó, para ver se a gente consegue ver. Então, aqui eu consigo aumentar. Deixa eu ver. Ah, o efeito está por baixo, então não está dando para ver ainda. Então, eu vou colocar um Drop Shadow aqui, ó, para ver a parte de baixo, que é tipo uma sombra externa. E a opacidade eu deixo baixinho mesmo aqui, ó. Posso deixar baixo e tá em Multiply e preto. E o ângulo eu vou deixar esse mesmo. Se você mudar o ângulo, ele muda o ângulo dessa luz ali, ó. Por exemplo, deixar para baixo, mas geralmente fica para cima mesmo, que é de onde está vindo a luz. Posso deixar dessa forma. Vou colocar um stroke de 1 pixel só aqui, ó. O tamanho eu poderia aumentar muito, ó, mas eu vou colocar só 1 pixel. E aqui tem um gradiente, que vai do branco para o cinza. Vou colocar branco aqui também. Eu tenho colocado o cinza porque é bem próximo do branco, mas vou deixar ainda mais branco aqui, tá? Vou deixar em 1% também. Aqui em 1 pixel, na verdade. Outside, Screen. E a opacidade é aqui quase 100%. Pode ser uns 90, 95. Ok? Deixar dessa forma. Aqui eu vou deixar um Inner Glow também. Vou marcar que é brilho interno. E aqui você coloca como Screen ou tela, se tiver em português. Ó, tem a opacidade, você vai baixando, ver o quanto que fica bom. Aí você vai testando porque depende do tamanho da imagem que você abriu, tá? E aqui é o size também. Eu posso deixar bem pequenininho ou posso aumentar muito aqui, ó. Esse brilho interno. Aí eu vou deixar mais ou menos esse tamanho, ó. Eu acredito que tá legal. A opacidade eu vou aumentar um pouquinho. E agora você já está conseguindo ver o efeito se aproximando, tá? Por enquanto o efeito é só na forma que a gente está colocando. Então eu vou deixar dessa forma, ok? Deixa eu ver o que mais que eu poderia mudar aqui. Acho que por enquanto eu posso deixar assim. E vou clicar em OK. Que é basicamente para a gente formatar essa forma aqui. Aí o que vai dar o efeito a mais aqui é exatamente a imagem de baixo. O que a gente vai fazer? Eu vou duplicar ela uma vez, e vou colocar um objeto inteligente e duplicar de novo a mesma imagem. Vou colocar por cima do shape. Então vou desativar de cima e essa aqui de baixo, ó, eu vou aplicar o efeito de desfoque gaussiano. Então vem aqui, ó, em Filter, Blur e Gaussian Blur, que é desfoque gaussiano.
Aí eu coloco aqui o tanto que eu quiser e como está em objeto inteligente, a gente pode mudar depois, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar assim e vou segurar Alt e clicar aqui entre as duas. Veja que muda a seta aqui do mouse. Pronto, aí ele aplicou só embaixo, então eu vou aumentar a opacidade novamente aqui do preenchimento, tá? Pronto, aumentei. Aí eu vi que aquele brilho interno está muito forte, as cores, então eu volto lá de novo, ó, dá 2 cliques, brilho interno, e eu vou diminuir um pouco a opacidade. Deixar assim. Eu acredito que o tamanho também está muito grande. Deixa eu ver. Pronto, posso deixar assim, deixar dessa forma. Vamos lá. Agora eu vou pegar essa de cima, que é aquele efeito que a gente vai dar de líquido. Basicamente é assim que você vai aplicar ele, ó. Vou ativar a camada. Peraí. Voltando. Esse efeito aqui de cima, que a gente vai dar aquele efeito de líquido é basicamente esse aqui, ó. Vem Filter, vem Distorce e escolhe esse aqui, Wave. Se tiver em português, eu acredito que vai estar alguma coisa como distorção e aqui vai ser meio que ondas. Então eu vou marcar. Aqui já está pré-configurado o que eu estava utilizando, mas eu vou deixar a primeira opção marcada. Aqui aumenta um pouquinho e veja que ele está distorcendo essa imagem ali. Aí eu vou mexendo aqui e vejo o tanto que está modificando, para ver se está legal ou não, tá? Aí aqui eu vou aumentar a escala. Aqui é basicamente em X e em Y, que é horizontal e vertical, que você está mexendo. A amplitude eu vou deixar assim. Aí esse aqui é mais teste, dependendo da imagem, essa quantidade que eu coloquei fica muito, dependendo da imagem fica pouco. E é isso que vai dar aquele efeito de distorção, tá bom? Então por enquanto eu vou deixar assim, deixa eu ver só aqui. Pronto, vou deixar dessa forma e vou clicar em OK, que dá mais ou menos esse efeito aqui de líquido, que é de ondas. E vou dar 2 cliques novamente. Não, na verdade eu vou colocar aqui, eu ia usar uma ação que eu já tenho pronta, mas como você provavelmente não tem, eu vou usar aqui um Gaussian Blur novamente. Aí eu vou desfocar só que menos do que o outro, tá? Mais ou menos esse desfoque. E vou deixar aqui em cima. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou duplicar essa camada de baixo. Então eu vou Ctrl J ou seguro ela, segurando o Alt e arrasto para baixo, ó, que eu criei uma cópia daquela camada. Vou tirar todos os efeitos e colocar aqui em cima. Ó. Ficou dessa forma novamente. Deixa eu aumentar aqui. Esse estava em 80, eu vou aumentar também. Deixa eu aumentar aqui. Estava em 80, deixar em 100%, que é esse efeito que eu queria. Essa que eu dupliquei, ó, removi todos os efeitos, que a gente vai usar ela para usar somente a borda, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou segurar Ctrl e dar um clique aqui, ó, no ícone da camada. Ele fez uma seleção, então eu vou modificar essa seleção. Vem aqui em Select ou Seleção, que eu não sei como é que vai dar em português, modificar ou Modify. Continuando aqui, cliquei com Ctrl, fiz a seleção. Tá tendo alguns cortes porque estão soltando fogo, enfim, tá muito barulho aqui na rua hoje. Então, vem aqui em Seleção novamente, Modify e Contraste, que aí eu vou diminuir o tamanho dessa seleção. Eu vou colocar 40 pixels, mas você tem que fazer um teste. Você pode clicar em OK. Se ficou pouco, você vai lá e clica novamente. Por exemplo, eu quero mais que isso, então eu vou apertar Ctrl Z, vou voltar lá e vou colocar 50, porque depende do tamanho da imagem que você está utilizando. Aqui eu vou colocar 50. E vou clicar em OK. Pronto, eu diminui a seleção para dentro e vou criar uma máscara clicando aqui. Então eu fiz uma seleção somente dessa parte. Aí, o que eu faço aqui na máscara? Eu aperto Ctrl I, que ele vai inverter a cor que estava ali. Ó. O que está branco ele revela e o que está preto ele esconde. Então eu quero que esconda o que está branco aqui, ó, nessa máscara, e revele o restante. Então eu aperto Ctrl I, que eu fico basicamente com essa borda. Aí aqui, para dar o efeito de esse aqui, ó, eu vou aplicar novamente aquele, vou revelar e vou segurar Alt e clicar aqui, ó, uma máscara de camada. Então eu apliquei esse efeito aqui da camada de cima, está funcionando somente embaixo, como você pode ver, ó. Ctrl Z, Ctrl H também. Então o que eu vou fazer aqui? Essa camada de baixo eu vou colocar um desfoque aqui para ficar melhor essa transição dessa imagem para essa de baixo, tá? Porque a imagem de baixo é essa, ó, que está desfocada, e a de cima é essa que está com a distorção. Eu quero colocar para ficar mais suave essa transição de uma para outra. Aí, para fazer isso, eu posso clicar aqui na máscara e em propriedades da máscara. Eu vou deixar aqui propriedades aberto, ó. Mas se você não tiver aqui, vem em Windows ou janela, se vem em português, e propriedades, que é basicamente esse aqui. Aí o que eu faço? Eu aumento aqui essa, não sei como é que vai estar em português, eu acredito que é dureza e tal. Então você vai suavizar. Aqui, ó, aumentando, vai vendo como que vai ficando o efeito ali de transição de uma para outra, ó. Viu? Aí já não dá para ver mais aquela linha que tinha. Aí você pode fazer um teste e também, como está um objeto inteligente, você pode modificar depois. Ok? Então eu cliquei esse efeito aqui na máscara. E o que eu vou fazer agora? O efeito está quase pronto. Eu vou só duplicar esse outro novamente, segurando o Alt. Eu vou clicar nele, arrastar e soltar em cima de todos, que vai ser mais ou menos aqui.
Ó, aí o que eu vou fazer? Eu vou diminuir de novo o fio que estava preenchido lá e o efeito ficou por cima da outra camada, como você pode ver. Aí aqui eu posso diminuir um pouquinho a opacidade e o efeito está praticamente pronto. Deixa eu ver. Eu não sei se eu adicionaria alguma coisa a mais, mas para concluir aqui, o que eu faço? Vou pegar essa camada aqui que eu preenchi, ó, que é retângulo, esse retângulo aqui que está com uma máscara e esse último aqui de baixo, tá? Vou selecionar com Ctrl de um por um, vou clicar com o botão direito e clicar aqui em Link Layer, que é tipo linkar camadas, porque aí quando eu puxar só um deles, por exemplo, essa aqui do meio, ó, todas as outras vão junto, que no caso é essa camada aqui e a de baixo. Mas essa imagem não vai mexer, ela tem que ficar em cima dessa outra aqui, porque aqui é o fundo, ó. Essa camada aqui é o do desfoque do meio, que tá só com Gaussian Blur, e esse de cima aqui é só o das bordas, tá? Então esses três tem que ficar fixo, parado, e você vai mexer somente com esse shape aqui, ó, que é basicamente esse efeito que a gente queria. Aí depois a gente pode conseguir modificar um pouco mais ainda. Por exemplo, essas duas aqui eu posso colocar 95%, porque ele traz um pouco mais de branco, ó. Se eu baixar muito, ele traz muito branco para cá, mas eu não quero que traga tanto. Eu quero que traga, por exemplo, 90, 93, 95%. Vou colocar 92 aqui. E o outro eu coloco a mesma coisa, 92%. E aqui eu posso modificar agora, por exemplo, o Gaussian Blur, se estiver forte lá atrás, eu posso diminuir e trazer um pouco mais diminuir o desfoque, tá? Para a transição ficar ainda melhor aqui. E posso estar testando aqui, ó, arrastando e vendo como que fica o efeito, tá? E no meio é simplesmente isso. Ou você coloca um texto branco ou coloca um shape, por exemplo, como que eu fiz aquele na capa, né? Vou colocar aqui, ó, arredondar. A gente pode fazer uma finalização ainda melhor, tá bom? Mas eu vou só fazer isso aqui para você ver. Coloco esse, tirar a opacidade, coloco tipo 15%, 12%, bem baixo mesmo, como eu fiz agora. E pegar a ferramenta de texto. Aí aqui, como era o PSD de Photoshop, vou colocar o P maiúsculo, o S, vou deixar aqui. Mas aí você pode colocar uma CTA, um ícone e o texto do lado, enfim. Você vai vendo como que vai se encaixar melhor o seu design, tá? Se eu quiser trazer mais desse efeito, eu desativei sem querer, ativei novamente. Pronto, se eu quiser trazer mais desse efeito, eu posso estar aumentando aqui, ó. Ou diminuindo como eu já tinha feito, tá? Vou deixar assim, vai ficar PS e aqui é aquele mesmo texto que eu tinha feito para você. Para não escrever de novo, eu vou copiar daqui, tá? Ctrl C, aí vou ter aqui, Ctrl A, Ctrl V. Pronto, aí aqui eu vou só diminuir. Pronto, aí dependendo do que você quiser fazer, você coloca o texto aqui, o ícone do lado e tudo mais, tá? Aqui eu botei, deixa eu ver, trazer para cima, deixei em 15, eu vou deixar em 20. E basicamente você vai deixar assim. Aí o que eu faria no final? Esse texto aqui que eu coloquei em cima, para não mexer sem querer assim, ó, eu vou junto também eles três com uma das camadas que eu tenho usado do shape e vou colocar aqui em Link Layer, porque aí quando eu arrastar aqui, ele vai todo junto, ó, que é basicamente o efeito que a gente queria criar. Aí você consegue fazer mais testes ainda, se você quiser, por exemplo, aqui tá só com Gaussian Blur, ó, o efeito no fundo, mas se eu quiser eu posso colocar um pouco de distorção também, aqui ó, vem aqui, distorce e aqui ondas. Aí como esse aqui tá muito forte, ó, como você pode ver, eu posso deixar bem menor do que aquele outro, tá? Então o size aqui eu vou tirando e vou aumentando só um pouquinho aqui, ó. Pra dar um pouquinho só de distorção na imagem, tá? Aí eu deixo bem pouquinho mesmo. Pronto, vai ficar em ok. Aí veja que agora quando eu mexer com aquele efeito, ó, o que tiver atrás ele também vai pegando essa distorção, como você pode ver. E assim, nas bordas também fica esse efeito de distorção, tá? Eu tô fazendo isso aqui depois da edição, que eu vi que tem algumas partes que eu esqueci de falar na aula, então eu vou complementar aqui. Em alguns dos efeitos que eu vi que eles fizeram lá nesse efeito líquido lá da Apple mesmo, tem um gradiente aqui, uma cor, em cima do vidro aqui que eu não fiz aqui na aula. Então eu vou colocar agora para você ver como que ficaria. A priori eu vou corrigir isso aqui, deixa eu ver, da onda que eu coloquei muito forte, então eu vou tirar e vou deixar aqui em o Gaussian Blur somente, tá bom? Então, o efeito que eu ia colocar pra vocês é esse aqui. É duplicar essa camada que tá com a máscara. Não sei se vocês lembram que era só esse aqui, ó, que é do contorno. Eu vou duplicar ela, segurando o Alt e arrastando ela lá pra cima. Pode ser aqui em cima da imagem, tá bom? Da imagem de cima. E o que eu vou fazer aqui? Dar 2 cliques aqui do lado. Eu vou tirar esses efeitos todos que tem aqui, ó. Tirei todos. E vou colocar somente um gradiente overlay por cima, que é essa opção aqui, tá bom? No Photoshop já tem vários salvos, acho que encontrei por aqui, ó, em Neutrals,
que foi esse aqui ou esse, tá bom? Que é o efeito que eu vou colocar por cima. Então eu vou aplicar ele aqui e clicar em OK. Aqui tá desativado, então por isso que tá assim. Eu vou marcar aqui os efeitos e... Deixa eu ir lá de novo, vou marcar os efeitos e tirar aqui, ó, esse Bevel and Emboss aqui. Vou deixar só esse gradiente aqui e posso estar mudando o ângulo aqui, ó, para ficar mais ou menos o efeito que eu quero. E eu posso estar aumentando a escala aqui e a opacidade, tá? Vou deixar mais ou menos assim, a opacidade eu vou deixar assim, e aqui você pode arrastar se você achar que fica melhor. Posso deixar assim, o ângulo não tá bom aqui, ó, deixa eu dar uma mudada aqui. Eu quero mais ou menos, pronto, pode ser isso aqui, do ângulo que eu quero. Posso deixar assim, é porque eu quero o azul aqui no canto e essa outra com ali, então eu vou voltar um pouquinho aqui. Pronto, eu vou deixar assim, mas você pode fazer teste com suas cores e tudo mais, mas eu vou deixar esse aqui, que é o efeito que eu vi que eles também usam. Aqui eu posso mudar para overlay, ou, na verdade, eu vou colocar um objeto inteligente primeiro, ó. Objeto inteligente, aqui. E agora sim, eu posso mudar para color, para ele aplicar a cor dessa camada embaixo, ou posso colocar em overlay. Aqui, ó, que ele dá essa diferença ali de cor, tá bom? Deixa eu ver qual que fica melhor, pode ser light também, deixa eu ver. Aí como ele tá aplicando na imagem toda, eu vou criar uma máscara, Ctrl I, para esconder tudo, e depois pego só o pincel aqui e clico em alguns lugares. Por exemplo, vou deixar branco e dar alguns cliques por aqui, ó. Aí eu vou vendo onde que eu quero encaixar, geralmente nas bordas assim fica melhor. E deu esse efeito aqui, ó. Porque agora sim. Aí quando eu colocar aqui, ó, selecionei com Ctrl essa câmera que eu acabei de modificar. E a outra, uma das shapes que já tá com o link, vou clicar e Link Layer. Porque aí quando eu mexer só na layer, vai tudo junto, ó. Como você pode ver. E vai com esse efeito colorido aqui, do azul e do rosa ali que não tinha antes, ó. Então esse efeito também dá um tchan a mais no efeito aqui que a gente acabou de criar. Ok? Então, basicamente, essa foi a aula de hoje para você aprender a fazer esse efeito. Se você gostou do vídeo, curte aí abaixo e comenta também se você gostou, se quiser aprender alguma coisa a mais do Photoshop, só apertar Ctrl H para sair o efeito. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, comenta abaixo. E no canal tem outros vídeos como esse, ensinando dicas de Photoshop, criando arte e tudo mais. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!